Vamos saber. Da Globo de todo o Brasil, bom dia. Estamos no Autódromo de Manicu, onde daqui a pouco vai acontecer a 8ª prova do Mundial de Fórmula 1. E assim completar a primeira metade da temporada 93. Grande Prêmio da França ao vivo para você. Uma tarde de sol aqui em Manicu. Os pilotos já na expectativa da largada. E um grande prêmio cercado também de muitas expectativas. A luta pela liderança do campeonato entre o francês Alain Prost, até aqui 47 pontos. E o brasileiro Ayrton Senna, com 5 pontos a menos, 42. Senna que completa hoje o seu GP de número 150. Tem o brasileiro Rubinho Barrichello, 21 anos, o mais jovem piloto da Fórmula 1, largando na melhor posição conseguida até aqui, nesse seu primeiro ano de Fórmula 1, quarta fila, ao lado do alemão Schumacher. Muita emoção, com certeza. E a começar pela largada, 2 Williams na primeira fila, 2 Ligiers na segunda, Senna demais em 93, talvez no auge do seu talento. Vamos juntos. Segura aí, a gente volta depois do intervalo. O programa de férias é na Globo. Globo e você. Tudo a ver. Em definitivo, Manicourt, coração da França, 310 quilômetros de Paris. Você vê o alinhamento do grid de largada. E nós vamos ter na penúltima fila Christian Fittipaldi. Ele teve muitos problemas com o seu carro. Você está vendo aí, na penúltima fila, a fila da Minardi, com Christian Fittipaldi, o brasileiro, largando com o 23º melhor tempo. Mas temos Damon Hill quebrando a série invicta de Alain Prost. Tinha 7 poles, Alain Prost. Damon Hill acabou com a história. Aí, ele larga na pole com o tempo. E ele conseguiu de 1:14.382, quase meio segundo abaixo do recorde da pole do ano passado de Nigel Mansell. Ao lado de Damon Hill, está aí e vai para o seu 10º grande prêmio. Largará Alain Prost, o francês de 38 anos, que vai para o seu GP de número 191. O líder do campeonato com 47 pontos e que, ao alinhar o carro ali no grid, parece que teve problemas. Fica um suspense, o que será que aconteceu com o carro de Alain Prost? Todo mundo olhando, ele teve que sair do carro. Vamos ver o que aconteceu. Na segunda fila, mais 2 Renault, com as Ligiers de Brundle e Blundell. E a Ferrari de Alesi, largando na terceira fila, está ele aí, Jean Alesi, 29 anos, vai para o seu GP de número 63, Alesi. Ao lado dele, o brasileiro Ayrton Senna. No seu GP de número 150, o tricampeão do mundo, desde 1984 em Jacarepaguá, até hoje 150 grandes prêmios. E aí, Michael Schumacher. Schumacher terá ao lado dele nada mais, nada menos do que um garoto de 21 anos, um brasileiro danado de bom, que começa a carreira na Fórmula 1 e já consegue, no seu 8º GP, a quarta fila, o 8º melhor tempo, Rubinho Barrichello. Depois teremos Gomazzi e Alliot. E aí está Rubinho Barrichello conversando com Geraldo ali nos momentos que antecedem a largada, os momentos de muita concentração, de muita expectativa, e que para ele, Rubinho Barrichello, tenho certeza, estão sendo momentos mais fortes ainda e talvez inesquecíveis. Ele dizia ontem, olha, 30 segundos para o início da volta de apresentação, ele dizia ontem: eu vou largar ao lado do alemão e vou ter o Senna ali pertinho de mim. Ele não estava quase que nem acreditando, mas está Rubinho Barrichello largando na quarta fila. Depois Gomazzi e Alliot. Prost larga ao lado de Rio, na primeira fila. Continuando, nós temos na sexta Wendlinger e Patrese, Suzuki e Berger. E a câmera colocada no carro de Prost para a volta de apresentação. Você vê Rio, Prost, máquinas em movimento. Passou ali o Michael Andretti, que larga na 8ª fila. Agora a câmera à esquerda, na altura do ombro. E você vê já na volta de apresentação a curva do Estoril. Nesse circuito, Reginaldo, que é seletivo, tem curva de tudo que é jeito, curva de alta, curva de pé embaixo, curva em grampo, 2 retões fortíssimos. E Manicourt é um circuito seletivo. Bom dia, amigo da Globo. Realmente é um circuito bastante seletivo, um circuito onde as emoções
normalmente vão até o final da corrida, porque tudo pode acontecer, e principalmente agora que as equipes parecem ter decidido a fazer um pit stop para a troca de pneu, o que não era a orientação inicialmente da Goodyear, passa assim em função da temperatura e de outros problemas que a gente explica mais tarde, como o desgaste apresentado, especialmente na primeira curva, a curva do Estoril, que é uma curva muito lenta, o desgaste dos pneus do lado esquerdo. Agora, uma corrida muito interessante e uma largada muito curiosa, porque você vai ver os 4 carros com motores Renault na frente, mas vai ver um Senna, um Alesi, um Schumacher, todos muito próximos, e também o Rubinho Barrichello largando na 4ª fila, que é uma excelente posição de largada. E com uma preocupação, Brundle e Blundell na 2ª fila. Têm a sua melhor posição no grid, mas não estão acostumados a largar nessa posição. Até porque o Brundle é a melhor posição dele, o 4º lugar em Mônaco em 89 tinha sido até então o melhor tempo. É a 2ª vez que ele larga na 2ª fila, e o Blundell tinha largado no máximo na 4ª fila, está na 2ª, 2 Ligiers. Aí você vê Ayrton Senna, esse é o S que precede a curva, a última curva. Você vai ter momentos de emoção nesse S com os carros beliscando a zebra. Aí a última curva, a curva da vitória para quem? Vamos juntos. É o Grande Prêmio da França. Expectativa da largada. Os últimos carros vão se alinhando. Você vê Rio à esquerda, Prost à direita. Brundle e Blundell, Senna e Alesi, Schumacher e Rubinho Barrichello. Vamos à expectativa, vamos ver lá no fundo, a gente espera a passagem da bandeira verde, tá aí, bandeira verde, liberada a pista, tudo certo, expectativa para o sinal vermelho. É o Grande Prêmio da França, toda atenção para a largada, sinal vermelho pintou, atenção, sinal verde, largou bem Rio, largou bem, Senna também, Rubinho também. As Williams brigando, 2 Ligiers, Senna ficou em 5º. Senna ficou em 5º na largada, mas ele já parte para cima, já parte para o ataque. Rubinho também largou bem. Rubinho também largou bem. 2 Williams, 2 Ligiers, Senna em 5º. Schumacher vem atrás de Senna. Olha aí, Senna, Schumacher. Rubinho brigando, beleza. Rubinho tá brigando, beleza, tá largando legal. Schumacher tá atrás de Senna. Rubinho na curva de Estoril, forçando. Já tá atrás de Schumacher. Rubinho, Barrichello do Brasil. As 2 Williams na frente, as 2 Ligier. A hierarquia do grid até Senna, Schumacher, Rubinho. O Alesi tá ali. A briga, olha aí, Rio, Prost, Rio, Blundell, Senna, Alesi e Rubinho. São os primeiros momentos do Grande Prêmio da França. Olha aí, Christian Fittipaldi. O líder é Damon Hill neste começo de Grande Prêmio. Hill, Prost, Brundle, Blundell. Os 4 primeiros, Senna depois. Lá abaixo você vê Schumacher atrás dele. Alesi, Rubinho Barrichello colado nele. Olha aí, Alesi, Rubinho Barrichello. Hill, Prost, Blundell, Senna, Schumacher, Alesi, Barrichello, Comas, Wendlinger, Suzuki, Patrese, Alliot, Berger, os 14 primeiros. Boric, Andretti, Zanardi, Hutsen, Herbert, Padoe. O Rubinho foi para a briga com o Alesi na primeira curva e realmente brigaram nessa primeira volta. Não deu, mas o Rubinho está atrás do Alesi. Ainda vai dar briga nessa corrida. Essa primeira volta, Rio com 1:23.210. Olha, fumou um pouco o carro do Damon Hill. Olha a poeira aí. Na frente, Hill, Prost, Brundle, Blundell, Senna, Schumacher. Fica de olho aí. O Alain Prost. Hill na frente. Aí liderando o inglês, Damon Hill. Começo de prova,
Grande Prêmio da França ao vivo para você. Hill, Prost, Brundle, Blundell, Senna, Schumacher. 2,3 já abre Hill em relação a Prost. Schumacher é o sexto, Alesi o quinto, Rubinho o oitavo. Atrás de Alesi. Rubinho está a meio segundo de Alesi. Depois daquela tentativa de ganhar a posição, não deu. Ele tinha duas atitudes nessa largada, né? Ou ele sair pro tudo ou nada, como provavelmente o Senna também sairia, mas também não deu para o Senna, para ele repetir o que ele fez no Canadá. Ou então ele tentar, mas ao perceber que não deu para ganhar a posição, ficar na dele e segurar um pouquinho, porque a temperatura de mais de 30 graus, vai haver muita quebra, uma corrida muito difícil. E olha aí. Realmente continua fumando o motor do carro do Damon Hill, mas pode não ser nada, hein? Pode não ser nada, pode ser só o vapor, exatamente o excesso ali do respiro, no momento em que faz a curva, ele cai e aquele líquido evapora. E à medida, com essa temperatura, a pista vai se emborrachando, ela vai ficando um pouco escorregadia, uma característica de uma Encu. Aí Martin Brundle, ele é o terceiro colocado. Brundle está a 2,6 de Prost. Terceira volta completada, Hill, Prost, Brundle, Blundell, Senna, Schumacher. Senna está a 8 décimos de segundo de Blundell. Olha o Schumacher encostando em Senna, menos de meio segundo. Hill, Prost, Brundle, Blundell, Senna, Schumacher. Alesi o sétimo. Barrichello o oitavo. Quem está em nono é o Comas. Olha como o Schumacher pressiona a Senna. Schumacher tentou um ataque pela direita de Senna. Pelo jeito, depois dessa primeira amostra, o tempo, a distância encurtando, realmente, Schumacher, agora nós estamos no carro dele. Schumacher resolveu atacar Senna. Ali à frente você vê o carro do brasileiro. E as 4 Renaults continuam na frente. E aí a Lotus. De Alessandro Zanardi. Primeiro carro fora da prova. Passam as Williams, Hill e Prost. 4 Renaults nos 4 primeiros lugares na França. Hill, Prost, Brundle, Blundell, Senna, Schumacher, os 6 primeiros. A distância de Hill para Prost, você vê aí, permanece 2,311. Rubinho ultrapassou Alesi, vai para sétimo. Rubinho forçou, faz a sua melhor volta, 1,23,845 e passa Alesi. Ele já é o sétimo colocado. Alesi o oitavo, Comas o nono, Wendlinger o décimo. Olha o ataque, a pressão de Schumacher. O carro de Senna e Senna já se aproxima de Blundell. Câmera colocada no carro de Schumacher. Na frente você vê Senna e mais à frente um pouco deu para ver o Blundell. Aí o Zanardi. Enquanto que Christian Fittipaldi se mantém na 23ª posição. Atrás do Barbazza. Está na 22ª. O Christian voltou a ter problemas no warm-up hoje pela manhã. Realmente com o carro tendo problemas sérios de câmbio. Ele disse que às vezes não conseguia engatar marcha nenhuma. E às vezes passava de segunda para quinta, direto. Quer dizer, é um problema sério que ele acha que inclusive é componente já com bastante desgaste, que a equipe não vem trocando por falta de dinheiro mesmo, por falta de poder financeiro ali para fazer o carro como se deve. É um problema sério. E o Barbazza, o seu companheiro de equipe, está fazendo a última corrida na equipe aqui, a partir de Silverstone. O companheiro de Christian será o Pierluigi Martini, que traz um investimento de mais algum dinheiro aí para a equipe. Aí os 3 brigando pelo 4º lugar, depois de 5 voltas. Hill, Prost, Brundle, Blundell, Senna e Schumacher. À direita a distância, hein? Diferença de tempo
em relação ao líder. Olha como as distâncias cada vez vão se aproximando de Senna, Schumacher e Blundell. Aí você vê Schumacher por Senna. Partiu para o ataque mesmo em cima do Senna. A aproximação é grande na entrada de curva, hein? Olha ali no fundo, entra ali no espaço do aerofólio, você vê o Schumacher. Essa câmera colocada no carro de Senna, virado para trás. Olha como o Schumacher chega no momento da freada. Depois, na saída de curva, os dois motores são mais ou menos iguais. Há uma diferença até em favor do carro de Schumacher, mas é uma diferença muito pequena. E a saída de curva da McLaren parece melhor. Olha como o Schumacher chega na freada. E a visão do retrovisor de Senna. Bate para cima Schumacher, enquanto Rubinho Barrichello abre 2,35, 2 segundos e 35 centésimos em relação a Alesi. Aí 463 milésimos de segundo de Senna para Schumacher, mas no visual a gente vê que vai variando. Ora o Schumacher encosta como agora. É na freada que o Schumacher está encostando. E o Senna não está muito longe do Blundell, não. 7 décimos de segundo. Aí o Senna, quinto colocado. Na frente dele, Blundell, atrás o Schumacher. Brundle, Blundell. O Blundell chegou no Brundle. E traz com ele Senna e Schumacher. Prost também encostou em Rio. Caiu para 1,8 a vantagem do inglês em relação ao francês. Diminuiu mais ainda. Damon Hill, que você vê, está a 1,6 segundos na frente de Alain Prost. Eles param na frente as duas Williams. Elas estão mais de 10 segundos do terceiro colocado. E o Rubinho despachou o Alesi, hein? Quando ele passou, começou a abrir alguns centésimos por volta e agora já está numa diferença de 4 segundos. O Barrichello ficou indo atrás do Schumacher, mas a diferença em relação ao Schumacher ainda é bastante alta, é de 6 segundos. Hill, Prost, Brundle, Blundell, Senna e Schumacher, os 6 primeiros do Grande Prêmio da França. E Rubinho, sétimo colocado. 4 segundos na frente do Alesi, o oitavo, e 6 segundos atrás do Schumacher. Vai ter uma boa margem agora Rubinho Barrichello para estabilizar nesse começo de prova. Olha como o Prost já tenta uma aproximação. Ele força mais. E chega. Vai chegando em Damon Hill. Agora 1,2. Está tirando 4 décimos de segundo por volta. 11 segundos depois de Hill, cruza Brundle. Blundell, Senna e Schumacher, os 6 primeiros. Sétimo, Rubinho Barrichello. 6 segundos, ponto 4 de Schumacher. Já deve ter alguma diferença entre os dois carros Ligier, alguma diferença de ajuste aí, porque o Blundell tem se mostrado mais piloto do que o Brundle e não está conseguindo acompanhar o ritmo do Brundle. Tanto que o Blundell está mais para o Senna e o Schumacher do que para o Brundle, que está ali na frente, já tem uma vantagem tranquila, agora de 3. Vantagem de 3 que passa a 3,6 segundos, que já é uma vantagem bastante tranquila em relação ao Brundle, em relação ao Blundell. E o Rubinho Barrichello nessa posição agora, na 7ª colocação, e sem tendo uma perseguição do Alesi, está até aumentando a diferença, já o primeiro carro no box, você vê a diferença que era de 4, já aumentou para 5, ele ganhou 1 segundo nessa volta. Então a situação do Rubinho é simples, né? É ele se manter nessa posição agora, tentar fazer com que o carro resista. A parada de pneu parece quase obrigatória para todos, ele mesmo previa 30ª volta para a sua parada, e aí tentar se manter na pista dessa forma, porque vai haver muita quebra com esse calor. O programa de férias é na Globo. Globo e você, tudo a ver.
Fórmula 1 93. Oferecimento Perdigão. Topper Dynatec. Colinos. E Brahma Chopp. Estamos na 10ª volta e Prost agora não conseguiu manter aquela sequência de tentativa de aproximação. Iria tirando 4 décimos, dessa não. Agora a diferença é de 1,4. De Prost para Rio liderando o Grande Prêmio da França. Já pegando retardatários, isso permite a aproximação de Prost. Christian Fittipaldi está em 21º. Katayama, que você viu parar, já estava atrás do Christian e não ganhou nada com a parada do Katayama, não. Completadas 10 voltas. Damon Hill. Você vê no detalhe o trabalho da suspensão. Prost agora se aproximou. Chegada dos retardatários. Vai ter pela frente Zanardi, Katayama, De Césares. Aí está Damon Hill e Prost tentando o ataque. Abriu um pouco o Damon Hill nessa, conseguiu escapar, mas agora parece que o francês está decidido a tomar essa liderança do Damon Hill. E o Prost, Blundell, Senna, Schumacher. Do carro do Prost, deu para ver o carro do Rio e a Tyrrell. Realmente o Katayama não é o dia dele, não. Parou no box. E agora é fim de prova para o Kyo Katayama. Hoje no Domingão do Faustão, uma homenagem a Fernanda Montenegro. Atrações musicais, Raça Negra e Vapuzzi. Hoje, Domingão do Faustão. Hoje, 3 da tarde. Reginaldo. Dessa vez foi motor aí do carro do Katayama, do Tyrrell, o novo Tyrrell do Katayama. Aconteceu de tudo ali nessa parada do Katayama. Os bombeiros se desesperaram, saíram correndo para apagar aí o que poderia ser um incêndio no motor. Um deles caiu, uma confusão danada. Sempre envolvendo o Katayama. E o Prost, Blundell, Senna e Schumacher. Aí uma vista aérea. O helicóptero já se afastando, deixando o problema do Katayama para lá. Rubinho está a 7 segundos, ponto 4 de Schumacher. É o 7º colocado, mas tem uma vantagem de 7,8. Quase 8 segundos em relação a Alesi. A gente vê aí. Atrás do Alesi está o Comas. Mais atrás, 10º colocado, o Venninger. O Comas vai se aproximando do Alesi. Oitavo colocado, Jean Alesi. Christian já subiu uma posição, é o 20º colocado. Um bom começo de prova também de Christian Fittipaldi, que teve muitos problemas com a Minardi nos treinos. Olha o Comas como se aproxima de Alesi. Alesi o 8º, Comas o 9º, Venninger é o 10º. Vai se completando a volta de número 12, Hill e Prost, os 2 primeiros. Blundell está quase 15 segundos de Hill, pouco menos de 14 segundos de Prost. Blundell, Senna, Schumacher, os 6 primeiros. Rubinho Barrichello está a 8 segundos de Schumacher, mas tem uma boa vantagem em relação a Jean Alesi, o 8º colocado. Bom, os primeiros colocados que já chegaram a virar na casa de 1,21, agora estão mais tranquilos. 1,22,2 foi essa volta do Damon Hill. 1,22,2 também para Alain Prost. 1,23,2 para o Brundle. 1,23,6 para o Blundell. 1,23,7 para o Senna. 1,23,6, um pouquinho melhor, virou o Schumacher. 1,24,2 vira o Barrichello na 7ª colocação. Depois de 12 voltas, os 6 primeiros colocados. À direita, o tempo em relação ao líder. Prost está a menos de 1 segundo. Olha aí, Rubinho Barrichello está a 31 segundos, ponto 3
do líder Damon Hill. Vale dizer ainda que o recorde é muito abaixo disso. O recorde pertence a Nigel Mansell, 1:17.070. Assim como nas provas de classificação, não foi batido o recorde também do Nigel Mansell de 1:13.864, o recorde da pole. A pole foi obtida este ano com o tempo de 1:14.382. Quer dizer, ficou aquém do recorde de Mansell, e agora na corrida a diferença é muito grande, se bem que é verdade, a temperatura é muito mais elevada do que no ano passado e isso prejudica um pouco o rendimento dos motores. Aí, Damon Hill e Prost se aproximando. Nós temos mais ou menos 30 graus aqui em Manicur. Hill e Prost, primeiro e segundo. 15 segundos atrás dos dois, Brundle, que tem 6 segundos de vantagem em relação a Blundell, quarto colocado. Senna está a 1 segundo de Blundell. Schumacher é o sexto. Rubinho está a 8 segundos de Schumacher, mas abriu 10,2 em relação a Alesi, o oitavo colocado. Damon Hill, líder na prova. O Prost tenta chegar. Retardatários de novo. Eles completam a volta de número 14. 1,3 mais baixa. Damon Hill faz 1:21.617. O Prost fez esta volta de número 14, 1:22.182. Meio segundo mais lento o Prost. E olha o Senna como se aproxima do Blundell. A LG conseguiu abrir. Senna está a menos de 1 segundo. Aí a diferença de Hill para Senna. 25 segundos, 435 milésimos. Rubinho já diminuiu um pouco em relação a Schumacher. Diminuiu um pouco, mas aumentou em relação a Alesi. 11,3 a vantagem de Rubinho. E o Senna vai chegando. Blundell é a próxima. A briga pelo quarto lugar. A corrida se complica bastante agora para o Alesi, que tem o Comas e o Wendlinger ali já colados e vão ultrapassá-lo nessa volta. E o Senna precisa, e muito, sair do Blundell. Porque o Blundell já abriu 7 segundos em relação ao seu companheiro de equipe. Então precisa tirar essa muralha, esse obstáculo aí da frente, que é o Blundell. É o que o Senna resolveu fazer nesse momento da prova. Temos quase 25 minutos de prova, quase 20 minutos de prova. Hill e Prost completam a volta de número 15. Brundle também. E o Hill e Prost virando, dois na casa de 1:22 e 1. Olha o Senna como chega. E o Schumacher vai junto. Aí torcendo o quinto colocado. Na frente, o Blundell. Programa de férias é na Globo. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 93. Oferecimento Topper Dynatec, Colinos, Brahma Chopp e Perdigão. Aí o quarto, quinto e sexto colocados. Blundell, Senna e Schumacher. No miolo, a distância se mantém praticamente constante de um para o outro. Como também a de Senna para Schumacher. Quarto, quinto e sexto colocados. Aí o Blundell. Enquanto Hill e Prost acabam de completar a volta de número 16. Blundell, Senna e Schumacher. Brundle é o terceiro colocado, está a 18,5 de Prost. Está vendo aí o Martin Brundle. E o Brundle tem uma vantagem de 7,5 em relação ao Blundell. O Brundle já está virando na casa de 22. 1:22.948, essa de Brundle.
O Blundell, 1:23.242. Senna, 1:23.437. Schumacher, 1:23.293. Schumacher chegando. Rubinho, 1:24.175. Alesi, 1:25.282. Prost está a 1,1 do líder Rio. Olha o trabalho do Alesi. Tomás, Wendlinger, Suzuki, Patrese. E a ironia é que o Blundell, o ano passado, testava os carros para o Senna e agora está atrapalhando, aí fica na frente. É o obstáculo e acho que o momento de definição para o Senna é agora. O Senna sentiu bem a corrida nessas primeiras 15 voltas e nas últimas duas ele partiu para o ataque em cima do Blundell. Acontece que o Blundell tem um motor Renault, tem um carro que praticamente nasce aqui dentro dessa pista de Mahincourt, porque é a pista que a Ligier utiliza para os seus testes. Então, realmente, ele está se valendo. Olha um carro que sai aí, já é uma Lotus. É uma Lotus. É a Lotus do Johnny Herbert que já vai para fora. E o primeiro carro a ter problemas foi exatamente a Lotus do Alessandro Zanardi. E agora já é o Johnny Herbert que vai para fora. Mas o Blundell está dando realmente uma canseira no Senna ali. O Senna está fazendo o que pode para acompanhar o carro do Blundell, que tem um motor Renault, mas parece que é um carro que não está tão equilibrado quanto está o do companheiro de equipe, o Martin Brundle. Olha o replay aí do Johnny Herbert saindo da pista. Ele estava em 17º, na frente dele estava o Berger e o Alliot, próximos um do outro ali. Aí o fim de prova, o replay para você, de Herbert, a segunda Lotus a sair do Grande Prêmio da França. Christian Fittipaldi subindo 2 posições, já é o 18º. Está na frente do Badoer. O Christian ultrapassou o Thierry Boutsen, que é o companheiro do Barrichello, e ultrapassou o Badoer. Isso em 2 voltas. Olha, ele acabou de passar. Você viu o Boutsen. E quem chega neles, o trabalho que está tendo Alain Prost. Começa agora os retardatários, né? O Rio e o Prost já chegam nesse grupo. Senna está com uma vantagem de quase 8 décimos de segundo em relação a Schumacher. Rubinho está a quase 12 segundos do Schumacher, mas está tranquilo em relação ao Alesi. Quase 16 segundos a vantagem de Rubinho, 7º colocado na prova. Damon Hill vai sustentando a liderança. Esse pode ser um bom momento para o ataque de Prost. Olha o Christian na frente do Damon Hill. Depois ele vai ter o Warwick e o Berger. Décima nona, de um total de 72 voltas, é o Grande Prêmio da França. Hoje, no Domingão do Faustão, uma homenagem a Fernanda Montenegro. Atrações musicais. Domingão do Faustão, hoje, 3 da tarde. Olha o Christian entre os dois, entre o Damon Hill e o Alain Prost. E ele, nessa fração de tempo aí, permitiu um refresco para o Rio. Porque o Prost já tinha mostrado a cara. Derek Warwick fica ali na frente. O Prost mostrou a cara, mas na verdade o Rio deve saber que essa não é a característica do Prost, aproveitar os retardatários para fazer uma ultrapassagem. A não ser que o Rio cometa um erro aí, fique engavetado atrás de alguém. Do contrário, o Prost vai esperar mesmo limpar a situação para tentar o ataque. Essa última volta, todo mundo virando na casa de 1:23, até o 7º colocado, Rubinho Barrichello. Rubinho fez 1:23.633, o Senna 1:23.552. Agora o Prost foi para cima, conseguiu acompanhar o Rio. Deixou o Warwick para trás, aplicou uma volta em cima dele
e seguiu na caça de Damon Hill. E a Ferrari não deu pra gente ver que Ferrari que era. Essa que era o Alesi. Olha, agora sim a pista tá limpa, hein? Agora é hora do Prost ir para cima do Damon Hill. Olha o Christian superando o Warwick. Beleza essa ultrapassagem do Christian Fittipaldi. 16º colocado, Christian Fittipaldi. Aí o líder da prova, Damon Hill. Ele está a meio segundo de Alain Prost, que acaba ali de passar na curva. E o Prost, Brundle, Blundell, Senna, Schumacher, Barrichello, 7 primeiros. Muito boa a corrida que o Christian vem fazendo, com todos os problemas. Olha o Blundell já fora, hein? O Blundell já fora, o Senna ganha essa posição. Senna agora é o 4º colocado, Schumacher o 5º, Rubinho já é o 6º colocado. Christian Fittipaldi ganha mais uma posição também. Hill, Prost, Brundle, Senna, Schumacher e Rubinho Barrichello, 6 primeiros. Completada a volta de número 21. Hill e Prost. Aí o Butsen, não é o Rubinho não. É o companheiro de equipe, Butsen. Essa volta número 21, o Rubinho disse que pararia na 30ª volta. Espero que eles repitam esse belo pit stop com o Rubinho. Hill, Prost, Brundle, Senna, Schumacher, Rubinho Barrichello. Os 6 primeiros do Grande Prêmio da França. Olha como o Prost encosta. Eu acho que agora está chegando mesmo. Estão na 22ª volta de um total de 72. Grande Prêmio da França, 8ª prova do Mundial. Aqui se completa a primeira metade do Mundial. Senna está a 9 segundos de Brundle. 30 minutos, 15 segundos de prova. Christian Fittipaldi é o 15º colocado. Rubinho Barrichello, 6º. Senna o 4º. Os brasileiros no Grande Prêmio da França. Olha o Prost, na freada, hein? Por dentro ele tentou atacar. Esse é o ponto. Esse vai ser o ponto. A maior probabilidade da ultrapassagem será ali, na freada, no grampo, na curva Adelaide. Senna está a 8 segundos de Brundle. Senna o 4º, Brundle o 3º. Hill, Prost, Brundle, Senna, Schumacher, Rubinho Barrichello. 6 primeiros colocados do Grande Prêmio da França. Rubinho agora virou um 24.1. Schumacher virou um 23.2. Senna virou um 22.5. Brundle um 23.9. Senna faz a sua melhor volta, 1:22.570. A melhor volta dele, Senna na prova. Os únicos com ele viraram na casa de 1:22 foram exatamente Hill e Prost. Prost mais rápido, 1:22.1 e Hill 1:22.6. Completar a volta de número 23. Daqui a pouco começa a sequência principal dos pitstops. Aí você vê do carro do Prost, o líder da prova, Damon Hill. Eles completam a volta de número 23. Aí o Leto. Problema com JJ Leto. Ele era o 12º colocado, hein? Portanto, o Christian vai para 14º colocado. É aquela previsão fácil de se fazer, hein? De que muitos carros vão quebrar por causa do calor. E o Prost, Brundle, Senna, Schumacher, Barrichello. Os 6 primeiros colocados do Grande Prêmio da França. Você confere aí.
à direita os segundos em relação a Damon Hill, líder da prova. Temos 31 minutos e 30 segundos de prova. Programa de férias é na Globo. Tudo e você, tudo a ver. Fórmula 1 93. Oferecimento Colinos, Brahma Chopp, Perdigão e Topper Dynatec. Os brasileiros no Grande Prêmio da França. Ayrton Senna é o quarto colocado. Christian Fittipaldi o 13º. E mantendo beleza o sexto lugar, Rubinho Barrichello. Senna o quarto, Rubinho o sexto e Christian o 13º. Olha como Prost se aproxima. E um destaque para o Christian. Isso aí é um super slow. No replay você vê o trabalho da suspensão. Como o pneu consegue manter um certo contato apesar do salto. E essa aderência é que dá o desempenho, a performance das Williams, que lideram o Grande Prêmio da França. Abrindo 26 segundos em relação ao bloco de Brundle, Senna, Schumacher e Barrichello. Volto a falar, é bom insistir nesse excelente desempenho de Christian Fittipaldi nessa corrida. Largando em 23º, ele já está na 13ª colocação, conseguiu algumas ultrapassagens muito importantes e com todos os problemas com o carro que ele teve com o carro, que ele tem ainda com o carro, e mais o problema de câmbio que ele teve hoje, parando já aí uma Benetton para fazer a sua troca de pneus na 25ª volta. E todos os problemas de Christian, e ainda assim ele está lá ganhando posições e fazendo uma excelente corrida. Quem parou foi o Patrese. Hill e Prost completaram a volta de número 25. Os dois aí. E o Prost vai chegando, vai chegando. Parando no box, Brundle. É o terceiro colocado. Senna, Schumacher passando. Vamos ao pit stop do terceiro colocado, Mark Brundle. Pit stop de 6 e 15, 6 segundos e 15 centésimos. Agora Senna é o terceiro, Schumacher o quarto, Rubinho é o quinto. E o Prost segue na luta. Ele mantém a mesma distância. Às vezes parece que ele vai atacar o Damon Hill, mas tranquila a situação das Williams. Uma larga vantagem em relação aos Brundle terceiro, Senna quarto, Schumacher quinto e Rubinho sexto. Williams se preparando aqui para o pit stop. Hill e Prost completam a volta de número 26. Christian Fittipaldi é o 11º. É a volta de número 26 de um total de 72 voltas. Câmera colocada no carro de Prost. Na freada ele se aproxima do Damon Hill. Senna no box. TV francesa não mostra. Vai ver agora. Senna no box. Vamos ao pit stop de Ayrton Senna. Brundle também. 5,72. Beleza. Trabalhou bem a McLaren. 5,72. Rubinho Barrichello no box também agora. A gente está de olho no monitor e na entrada do box agora, porque vai ser uma sequência. Aquela Benetton que você viu rapidamente entrando no box era o Patrese. Olha, todo mundo. Damon Hill no box, você vai com ele. O Prost passou. A primeira troca é do Damon Hill. Aí o pit stop do até então líder da prova, 7,47. Dos três principais foi o pior até agora. A Williams é sempre pior no pit stop. A liderança de Alain Prost, que vai ter que parar para trocar também. Junto com o Hill trocou também o Michael Andretti
trocaram já as duas Ferrari, agora falta o Alain Prost. Christian Fittipaldi faz a sua melhor volta na prova, 1:23.562. Ele que está em 11º lugar. A Williams continua preparadíssima, agora esperando por Alain Prost. Agora vamos ver, nessa volta dos carros à pista, depois do pit stop, vão ver exatamente a posição e as diferenças entre eles. Agora o Brundle já voltou a andar rápido, ele trocou uma volta antes do Senna e do Barrichello, virando 1:21.772. Aí o replay. E o problema na saída ali do Damon Hill. Fica ainda a expectativa por Alain Prost. Ele completa a volta de número 28, virando 1:21.061, hein? Tá forte o francês. Ele sentiu que ainda dá para resistir, porque virando 21 tá muito bom. A melhor volta da prova até o momento é de Damon Hill, 1:20.6. Isso no começo, né? Aí o líder da prova, Alain Prost. Damon Hill voltou em 2º lugar. Ele está agora quase 18 segundos do Alain Prost. Quer dizer, vai ser a vantagem do Prost na troca de pneus. Aí no boxe agora o Luca Badoer. Um pit stop um pouco superior a 10 segundos. Agora a sequência de pit stops continua. Wendlinger entrando. Acabou de entrar o Carl Wendlinger, com a Sauber número 29. Tá vendo? 17 segundos, 475 milésimos. A vantagem de Prost. O Senna é o quarto, mas está 2 segundos, ponto 1 atrás do Brundle. O Schumacher é o quinto, 3,6 atrás do Senna. O Barrichello é o sexto, 23 segundos atrás do Schumacher. E tem 14,9, quer dizer, praticamente 15 segundos de vantagem em relação ao Eric Komas, que é o 7º colocado. Quer dizer, voltam aquelas posições anteriores ao pit stop, apenas com o Prost na frente do Damon Hill. E o Christian, 10º colocado, ele que em algumas corridas vem tentando, em função de todas as desvantagens que tem no seu carro Minardi, vem tentando fazer a corrida sem nenhuma troca de pneus. Ó, o Luca Badoer aí também já vai parar. Esse é o pior carro da Fórmula 1 na temporada de 93. Então, quem sabe o Christian tente, da mesma forma, nesta corrida também, levar o carro até o final sem fazer uma troca de pneus. É difícil, mas para o ritmo que ele está impondo, a tentativa dele é realmente essa. E agora supera o Michael Andretti. É o 9º colocado, o Christian Fittipaldi. Prost é o líder do Grande Prêmio da França. Mas o Damon Hill vai à luta, hein? Olha como ele chega, menos de meio segundo. Prost e Hill, 1º e 2º lugares. Brundle é o 3º. Brundle está a 33 segundos desses dois. Olha no replay o trabalho de braço. E como ficou bravo o Prost. Depois de 30 voltas. Prost, Hill, Brundle, Senna, Schumacher, Rubinho Barrichello. À direita, segundos, milésimos em relação ao 1º colocado. Prost, que completa a volta de número 31 com 1:21.110. Está nessa balada o Alain Prost. 1:21.1. Hill também. 1:21.2. Aí Ayrton Senna. Tem o Warwick ali na frente como retardatário. Senna, que é o 4º colocado e está a 2,5 segundos de Martin Brundle, que é o 3º. Schumacher o 5º. Rubinho Barrichello o 6º. Andretti supera Christian Fittipaldi, que fica em 10º. E o Senna também dá bronca. E que bronca, hein? No Warwick. O bronca foi embora. É o Grande Prêmio da França ao vivo para você. É aquela da experiência, né?
ele dá uma bronca para a câmera, sabendo que de qualquer forma, se a câmera não estiver no ar naquele momento, será colocada no ar, ou de qualquer forma, olha aí, chega para lá agora, de qualquer forma, a câmera está sendo gravada, quer dizer, é para fiscalização, para os fiscais da FISA perceberem que ele está reclamando com alguma razão por alguma atitude do Warwick. Prost completa a volta de número 32 com Damon Hill. Prost faz a sua melhor volta com 1:20.814. Aí, Ayrton Senna é o quarto colocado. Como ele já tenta se aproximar do Brundle. Aproximadamente 3 segundos a diferença. Olha o Schumacher. Schumacher está a 2,1 em relação a Senna. E Prost tem uma vantagem de quase 39 segundos. Você viu aí, em relação ao quarto colocado brasileiro, Ayrton Senna. Rubinho Barrichello, sexto colocado. Senna, Schumacher. Agora que fica ali como retardatório, e a Guri Suzuki também. Rubinho Barrichello está a 25 segundos de Schumacher. Prost, Hill, Brundle, Senna, Schumacher, Rubinho Barrichello, 6 primeiros. Prost agora completa a volta de número 36, trazendo Damon Hill junto. Aí Schumacher. Prost e Hill, os 2 primeiros. Depois Brundle, Senna, Rubinho Barrichello. Christian permanece na 10ª posição, atrás do Michael Andretti. Programa de férias é na Globo. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 93. Oferecimento Brahma Chopp, Perdigão, Topper Dynatec e Colinos. Agora a Cássia do Rio. No carro dele, você vê o Alain Prost. Aí o Thierry Boutsen, companheiro de equipe de Rubinho Barrichello. Boutsen fica brigando com o Warwick pelo 14º lugar. Aí você vê Martin Brundle. Ele é o 3º colocado. Aí o Brundle. Prost e Hill completaram a volta de número 34, mantendo o ritmo na casa de 1:21.2, 1:21.1. Aí Martin Brundle, o 3º colocado. A gente fica aqui na expectativa. Brundle o 3º, Senna o 4º, Schumacher o 5º. Completam a volta de número 34. Rubinho é o 6º colocado. Christian Fittipaldi o 10º. Senna está virando na casa de 1:22.2. A meio segundo mais rápido que Brundle. Olha como ele já chega. Por dentro, supera o retardatário Philippe Alliot e vai à luta, vai à caça de Brundle. É um bom momento para o Senna agora, uma boa oportunidade, porque o Brundle, que você vê aí passando exatamente sobre a curva, sobre a chicane, a mais lenta, você vê que o Brundle tem retardatários à frente. Então aí, olha como é boa a chance do Senna, como ele chegou, ele fez até uma tentativa aí agora, quando nós vimos a câmera do carro do Senna, já o Brundle cortando a sua frente, porque ele já havia feito uma tentativa. Enquanto isso, o Prost faz a volta mais rápida, 1:20.533, está ele aí. E o registro da melhor volta até aqui no Grande Prêmio da França, do líder Alain Prost. Na cola dele, Damon Hill, 2º colocado, também na mesma atuada, 1:20.5. As Williams fazendo abaixo de 1:21. Brundle, 41 segundos deles, Senna e Schumacher cruzando. Completando a volta de número 35 de um total de 72.
Agora vamos acompanhar, vamos ver se a televisão francesa também acompanha a luta do Senna pelo terceiro lugar com o Brundle. O Schumacher está a 1,8 do Senna. Uma boa vantagem para o Senna, só se preocupar com o Brundle. Se ele deixar o alemão se aproximar muito, ele fica com a preocupação da ultrapassagem e a preocupação segunda de não ser ultrapassado. Completar a volta de número 36 de um total de 72. Metade da prova. Grande Prêmio da França ao vivo. E as Williams virando na casa abaixo de 21, hein? 1,20.7 e 1,20.6. Prost e Hill. Christian permanece no 10º lugar. Ele está a uma vantagem de 7 décimos de segundo para o Patrese, que é o 11º. Prost e Hill. As duas Williams que lideram o Grande Prêmio da França. Olha a beliscada que o Hill deu na zebra de um lado, na direita, agora na esquerda. Ele passou melhor. E nesse super slow motion, você vê bem o trabalho. E o que é importante, como é o trabalho da suspensão ativa. Nessa curva ali, eu tenho a impressão que o Hill deu uma pequena fritadinha, porque eu vi o pneu parado. Ele deu uma freada, fritou um pouco e foi à luta. Prost é o primeiro, Hill o segundo, Brundle o terceiro. Brundle está a 42 segundos, ponto 8 de Hill. Senna é o quarto, está a 1,1 de Brundle. Schumacher o quinto, Rubinho Barrichello o sexto. Aí, para você, depois de 36 voltas, os 6 primeiros colocados em Manicure, no Grande Prêmio da França. Hoje no Domingão do Faustão, uma homenagem a Fernanda Montenegro. Atrações musicais, Raça Negra e Vatuzzi, Domingão do Faustão, hoje, 3 da tarde. E você pode acompanhar também o 10º lugar do Christian Fittipaldi. Está atrás do Alesi. Olha o Senna. Olha o trabalho do Senna. Vai por dentro, na freada. E o Hill não desiste, não deixa o Prost abrir, não. É grande corrida realmente do Christian Fittipaldi, que já chegou a ocupar a 9ª colocação quando ele superou o Andretti. Depois o Andretti recuperou a posição e o Andretti passa o Alesi. O Andretti vai para o 8º, passa a ser o 8º colocado, o Alesi o 9º e o Christian o 10º. O Christian está agora 7,3 atrás do Alesi, mas o Alesi vem perdendo bastante. Você viu, foi superado pelo Andretti e a tendência é o Christian conseguir ganhar essa posição do Alesi. Rubinho tem uma vantagem de 16 segundos em relação ao Comas, que é o 7º. Prost e Hill completam a volta de número 38 de um total de 72. Vamos para a curva do Estoril. Essa curva do Estoril é pé embaixo. Curva feita em quinta. Depois a sexta, o retão, ponto de velocidade máxima do circuito. É uma curva toda ela, além de ser longa, toda ela para o lado direito. Então isso provoca uma pressão maior sobre o lado esquerdo do carro e, consequentemente, um desgaste do pneu. É preciso muito cuidado aí do piloto, porque é aí que ele tem que poupar o pneu. Tanto o Prost quanto o Hill virando na casa de 1,21,2. Brundle faz abaixo de 22. Pouco abaixo. 9 milésimos abaixo. E o Senna 1,22,4. Schumacher 1,21,7. Olha a vantagem do Prost em relação a Brundle. Mais de 44 segundos. Você viu que o Brundle apertou agora o ritmo e por isso ele se livrou momentaneamente aí da pressão do Senna, que era muito grande algumas voltas atrás. A vantagem, uma diferença em tempo pouco superior a 1 segundo. Olha o Senna ali surgindo ali na tela, enquanto Prost e Hill completaram a volta de número 39. Prost um pouco mais rápido, Hill um pouco mais rápido que o Prost, mas na casa de 1,21. Você viu? Por essa imagem, deu para avaliar uma certa tranquilidade do Senna aí, em relação ao Schumacher ali atrás. Senna que é o 4º colocado na prova.
Christian, virando na casa de 1:23:1, permanece na 10ª posição. Patrese já está um pouco mais distante dele, 1 segundo e alguma coisa a mais. E o Senna tenta chegar. Schumacher vai junto. Brundle e Senna fazem suas melhores voltas. Schumacher é o quinto, virou 1:21:5. O Senna virou 1:21:231, sua melhor volta, e o Brundle 1:21:331, também a melhor volta de Brundle na prova até aqui. A volta de número 39. Prost, Hill, Brundle, Senna, Schumacher, Rubinho Barrichello, os 6 primeiros do Grande Prêmio da França. Christian Fittipaldi é o 10º colocado. Aí o Schumacher. Senna parece que chegou um pouco. Ali no miolo. A gente vê que a diferença do Brundle para o Senna é menor do que a do Senna para o Schumacher. O Barrichello fez uma volta fraca, agora 1:24:844. Nessa volta ele abriu para a ultrapassagem do Prost e do Damon Hill. Quer dizer que agora, nesse momento da corrida, apenas os 5 primeiros colocados estão na mesma volta, que é Prost, Hill, Martin Brundle, Ayrton Senna e Michael Schumacher. Barrichello é o 6º, está uma volta atrás de Prost e de Hill, e vai ser superado também pelo Brundle, Senna e Schumacher. E olha como Brundle e Senna e Schumacher estão num ritmo forte. Eles voltam a virar na casa de 1:21. Brundle faz sua melhor volta, 1:21:019. 6 primeiros, Prost, Hill, Brundle, Senna, Schumacher e Barrichello. Olha só, Brundle virou 1:21:019. Melhor volta do Brundle na prova. Senna virou 1:21:036. Melhor volta dele na prova, melhor virada. Schumacher, 1:21:302, também a melhor virada. E a resposta do Prost é imediata. Ele faz a melhor volta, 1:20:530. Ainda longe do recorde oficial de Nigel Mansell, que é 1:17:070. Agora o Barrichello, que foi superado pelo Prost e Hill, vale dizer, não é obrigatoriamente que ele será superado pelos outros 5. Os outros 5 estão na mesma volta. Só que, por exemplo, a diferença do 3º colocado, o Martin Brundle, para o Damon Hill, é muito grande, de 44 segundos. Então o Barrichello não será obrigatoriamente superado pelo Martin Brundle, porque não dá tempo até o fim da corrida. Mas, de qualquer forma, os 2 primeiros é que passaram por ele. Agora o Prost respira um pouco mais. Ele abre 1 segundo, 126 milésimos. E deles, para o Brundle, 44 segundos. O Senna está a menos de 1 segundo do Brundle. E o Schumacher a 2 segundos do Senna. Brundle o 3º, Senna o 4º, Schumacher o 5º. Rubinho Barrichello está a 37 segundos e meio do Schumacher, mas tem uma vantagem de 13 segundos em relação ao Comas, que é o 7º colocado. Depois vem o Andretti, Alesi é o 9º. O Christian Fittipaldi está em 10º. Ele está a 7 segundos do Alesi, mas tem uma vantagem de 1 segundo em relação ao Patrese, 11º colocado. Rubinho restabeleceu o ritmo ali dele, 1:23:123 agora. 3 carros foram sorteados para o exame de combustível no final desta corrida, que são os carros do Derek Wark, o do J.J. Leto e do Mark Blundell. Mesmo o carro que esteja fora da corrida, não é o caso do Mark Blundell, esse carro terá que ser vistoriado, o combustível será examinado. É o antidoping da Fórmula 1, né, Reginaldo? Volta de número 42 completada por Prost e por Hill, os líderes. Prost o primeiro, Hill o segundo. Programa de férias é na Globo. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 93. Oferecimento Perdigão. Topper da Inatec. Colinos. E Brahma Chopp. Christian Fittipaldi, o 10º colocado, faz a sua volta melhor, 1:22:780. Enquanto você vê no detalhe, Ayrton Senna, ele escada na direita, suspensão ativa funcionando, trazendo a aderência. Rubinho virou 1:23:123, e aí você vê
Gerhard Berger, depois do pit stop. É o segundo pit stop do Gerhard Berger. Você viu no slow motion o Senna beliscando uma zebra e ali realmente a roda salta do chão. Quando um carro passa sobre uma zebra, existe uma reação, ele é jogado sobre a zebra do outro lado. E aqui não tem jeito mesmo. Se você quiser fazer tempo, você tem que passar em cima de zebra e aí a suspensão é que vai ter que aguentar. Tomás tenta apertar. Vira na casa de 1,22, mas Rubinho tem 11,4, 11 segundos e 4 décimos de vantagem em relação ao francês sétimo colocado. Aí o Berger que está voltando. Deixa eu ver a posição do Berger aqui. Ele é o 16º. Prost é o líder e o segundo. Hill virando abaixo de 1,21. Nós vamos completando 1 hora de prova. Martin Brundle virando 1,21,444. Senna virando 1,21,453. Schumacher na mesma toada, 1,21,533. Rubinho virando 1,23,1. Rubinho está a 40 segundos do Schumacher, mas tem uma vantagem superior a 11 segundos em relação ao Comas. Agora o Rubinho passou pela cabeça dele o seguinte: eu vou defender esse 6º lugar e tentar conquistar o meu primeiro ponto na Fórmula 1. Realmente esse tem que ser o seu pensamento. Os carros que estão à sua frente são carros bem mais velozes, não adianta ele tentar partir para cima. Mesmo na largada, se ele consegue ganhar uma posição, depois ele sofreria pressão, no caso de uma Ligier ou de uma Benetton do Schumacher, por exemplo. Não foi o caso do Alesi, que ele brigou, não conseguiu, mas depois acabou conseguindo ultrapassar e realmente despachou a Ferrari do Alesi, que não está rendendo bem na corrida. Você viu também a Ferrari do Berger, já com 2 pitstops e sem conseguir um bom rendimento na corrida. A posição do Rubinho é essa. Ele tem que pensar agora no ponto que seria o seu primeiro no campeonato, o primeiro na Fórmula 1. Aí o André de Césares, entre os dois, Prost e o Hill, consegue superá-lo agora, aplicando Hill mais uma volta no de Césares. Prost é o primeiro, virou na casa de 1,20,8. Hill é o segundo, virou na casa de 1,20,5. Depois Brundle, Senna, Schumacher e Barrichello. Christian Fittipaldi permanece na 10ª posição. Olha aí a posição depois de 44 voltas. Prost, Hill, Brundle, Senna, Schumacher, Rubinho e Barrichello. 2 brasileiros entre os 6 primeiros. Grande Prêmio da França com o máximo, com a previsão de 72 voltas. Rubinho vai na toada de 1,23,4, 5, agora 1,23,8. Olha só, o Prost. Demon Hill fica junto ali, mais atento. Na freada ele até se aproxima do Prost. O problema do Prost, os retardatários. E esse é sempre o momento de preocupação. Schumacher. Schumacher, você viu o segundo pit stop do Schumacher. O Rubinho pode ganhar essa posição do Schumacher. Você vê que o Rubinho está a 45 segundos dele. Aí Alain Prost, o líder. Agora o Alain Prost virou na casa de 1,22,3, exatamente em função daquele trabalho que ele teve com os retardatários. Ele completa a volta de número 46, com meio segundo de vantagem em relação a Damon Hill, o segundo colocado. Olha, o Hill parece ter encontrado o caminho aqui nesse circuito, porque até então ele não tinha feito nada de bom no campeonato, sempre muito inferior ao rendimento do Prost. Não pela pole position que ele obteve ontem, porque aí foi em função de uma tentativa do Prost que não deu certo, ajustou o carro partindo para uma outra linha e realmente errou, mas não em função dessa pole, mas em função dessa corrida. Realmente o Hill tem conseguido um excelente rendimento. Você vê que o Prost não vai embora, quer dizer, o Hill não desgruda do Prost e pela primeira vez ele tem até ameaçado a sua vitória. O trabalho que estão tendo as Williams e o susto que estão tomando. Dessa vez, Derek Warrell ali na frente.
do Prost e logo atrás o Damon Hill. Prost, Hill, Brundle, Senna, Schumacher, Rubinho Barrichello, 6 primeiros. O Schumacher voltou em quinto, mas está a 16 segundos de Ayrton Senna, mas já trocando pela segunda vez. O susto que as Williams tomam realmente é sempre muito grande. É impressionante a rapidez da aproximação de um carro Williams em relação ao outro numa freada, porque eles são realmente muito mais velozes. E aí, o piloto que está na frente, às vezes não sabe que essa aproximação está sendo tão rápida, quer dizer, que realmente o Prost ou o Hill vão tentar ali a ultrapassagem na tomada daquela curva. Então ele não espera e faz a curva e sempre estão causando susto, os retardatários estão causando susto a Damon Hill e a Alain Prost. Aí você vê Alain Prost e Damon Hill. Para o Damon Hill, o inglês, que sustenta aquele meio segundo de diferença. O Ligier no pit stop. O Brundle. Daí, Brundle, que é o quarto colocado. Vamos ao pit stop dele. 5.22, excepcional pit stop de Martin Brundle. Prost, Hill, Senna, Brundle, Schumacher, Barrichello, 6 primeiros. E Schumacher, 1:19, olha só, 256, a melhor volta na prova até aqui. Depois da segunda troca. De qualquer forma, essa segunda troca do Brundle e do Schumacher ajuda muito ao Senna. E aí fica, pelo menos aparentemente, aí livre de uma ameaça, embora o Schumacher agora venha andando tudo isso aí, virando já na casa de 19, o único a virar abaixo de 20, mas está bastante longe de Senna. E o Barrichello, que com a parada do Schumacher e do Brundle poderia representar um problema maior no carro deles, porque é a segunda parada, ou seja, uma parada fora da previsão. Mas aparentemente no caso do Schumacher não é. Pode ser que o do Brundle signifique algum problema e aí o Barrichello teria chance de ganhar essa posição. O Barrichello está 38 atrás do Schumacher. E virando na casa de 1:22.9. Agora ele já está virando abaixo de 1:23. Senna fez 1:20.822, a melhor volta do Senna na prova. Uma Ferrari parando ali. E a gente confere os 6 primeiros. Prost, Hill, Senna, Schumacher, Brundle, Barrichello. Rubinho a 50 segundos do Martin Brundle. Antes do box, o Alesi já estava lento. Ele era o 11º colocado. Christian Fittipaldi está a 16 segundos de Andretti. Christian nono. E esse é o pit stop lamentável de Jean Alesi. Acabou. Desistiu o Alesi. Fim de papo para ele. Prost e Hill completam a volta de número 49, virando na casa de 1:21.2 o Prost e 1:21.4 o Hill. Prost, Hill, Senna, Brundle, Schumacher, Rubinho, Barrichello, 6 primeiros no Grande Prêmio da França. Programa de férias é na Globo. Tudo e você, tudo a ver. Fórmula 1 93. Oferecimento Topper Dynatec, Colinos, Brahma Chopp e Perdigão. Com a saída do Alesi, Christian Fittipaldi é o nono. Os brasileiros na prova. Senna é o terceiro. Está a 43 segundos de Damon Hill, o segundo colocado. E virando na casa de 1:21.5. Rubinho Barrichello é o sexto colocado. Virando na casa de 1:23.6. E Christian Fittipaldi é o nono. Virando na casa de 1:22.7. Aí o Senna. Para 13. Mas não faz um susto desse na gente. Passar o para 13 é sempre o problema. Prost completa a volta de número 50. Damon Hill a meio segundo dele. E o Christian. Senna o terceiro colocado. Rubinho abaixa. Faz 1:22.892. Mas abaixo de 1:23.
E tem 7 segundos de vantagem para o Comas. O Comas está apertando. Tirou 5 segundos o Comas nas últimas 10 voltas. Christian Fittipaldi, o 9º colocado. E Ayrton Senna. Ricardo Patrese no pit stop. Ele é o 10º colocado. 6:31, 6 segundos e 31 centésimos. Então vamos aos 10 primeiros. Prost, Hill, Senna, Schumacher, Brundle, Rubinho Barrichello, Comas, Andretti, Christian Fittipaldi, Ricardo Patrese. Mesmo com essa parada, ele não perdeu o 10º lugar para o Aliot, porque ele tinha uma vantagem antes de entrar no box de 26 segundos. E essa diferença de Alain Prost, o líder, para o 3º colocado, o brasileiro Ayrton Senna. 44 segundos, 739 milésimos. Prost e Hill, as Williams virando na casa de 1:21.3 e 1:21.6. Você, do carro do Senna, viu Christian Fittipaldi. Christian, que é o 9º colocado. Na reta de chegada, o Senna supera o Christian Fittipaldi. Christian virou 1:22.9. E o Senna não superou, não. Senna fez 1:22.1. Christian retardando um pouco o Senna, que tem uma vantagem de 6 segundos em relação a Schumacher. Schumacher de 4,5 segundos em relação a Brundle. E o Rubinho está a 44 segundos de Martin Brundle. Agora sim, Senna supera Christian Fittipaldi, que vai mantendo um belo ritmo, 1:22.9, 1:22.8 e segurando o 9º lugar. Prost e Hill completaram a volta de número 52. E a diferença entre os dois na casa do 1 segundo. Quer dizer, o Damon Hill acompanha a toada do Prost. Senna agora abre em relação ao Christian, mas tem quase 50 segundos. Aí você vê o Andretti, companheiro de Ayrton Senna, no pit stop. Olha, 3 carros de equipes grandes, de equipes que estão na frente, fizeram um segundo, 4 carros, aliás, fizeram o seu segundo pit stop, que é o caso do Schumacher e Patrese pela Benetton, do Brundle pela Ligier e agora o Michael Andretti pela McLaren. Prost é o primeiro, Hill o segundo, Ayrton Senna o terceiro. Você vê aí, depois de 52 voltas, Schumacher o 4º, Martin Brundle o 5º, Rubinho Barrichello do Brasil o 6º. 2 brasileiros entre os 6 primeiros, 3 brasileiros entre os 10 primeiros no Grande Prêmio da França. E o Christian consegue isso realmente na grande força de vontade em que ele vem demonstrando nas últimas corridas. Ele consegue isso pelo fato de não ter parado no boxe. Quer dizer, é um dos poucos que não fez troca de pneus. Está virando ainda num ritmo bom, na casa de 23. Você viu agora há pouco como foi até com certa dificuldade que o Senna conseguiu superá-lo. Então é realmente na força de vontade, de chegar bem colocado como ele tem conseguido nesse ano. O Rubinho completa a volta de número 53 já num ritmo mais forte. 1:22.105, ele faz a sua melhor volta, responde ao Comas e amplia sua vantagem para o francês para 9 segundos. Comas, o 7º colocado. O líder está aí. É ele, Alain Prost. Hoje, no Domingão do Faustão, uma homenagem a Fernanda Montenegro. Trações musicais Raça Negra e Vatuzzi. Domingão do Faustão, com tudo. Hoje, 3 da tarde. A vantagem de Rio para Senna de 43 segundos e meio. Senna tem 4 segundos de vantagem em relação a Schumacher, o 4º colocado. Schumacher, 4 segundos e meio em relação a Brundle e ao 5º. Rubinho Barrichello, o 6º. Comas, o 7º. Andretti, o 8º. Christian Fittipaldi, o 9º.
Aí o Michael Andretti, companheiro de equipe de Ayrton Senna, e não conseguiu ainda um momento de destaque, de alegria na Fórmula 1. Ayrton Senna é o terceiro colocado. Olha o Schumacher ali atrás. Rubinho volta a virar na casa de 1:23:04. Tomás, 6 décimos de segundo mais rápido. A diferença passa para 8,5. Tira um pouco o Tomás. Rubinho o sexto, Tomás o sétimo. Michael Andretti, que você vê atrás de Ayrton Senna, ele é o oitavo colocado e está a 13 segundos exatamente do Tomás. E tem uma vantagem de 6 segundos para o Christian Fittipaldi, o brasileiro, nono colocado. Enquanto o Prost, mais de 44 segundos em relação a Senna. Uma boa avaliação ali para a vantagem do Senna em relação ao Schumacher. Se bem que o Schumacher se aproximou um pouco. Ele forçou, fez uma volta, virou 1:19:917. Volta fortíssima do Schumacher, reduzindo para 3 segundos a vantagem de Senna em relação a ele. Enquanto isso, Prost e Hill completam a volta de número 55, num total de 72 voltas. E o Senna vai encontrando os brasileiros em Manicourt. Esse sim é o osso duro de roer. Você viu a fechada de porta que o André de Césares deu no Senna agora há pouco. Olha, por dentro, a ultrapassagem do brasileiro em cima de André de Césares. Atirro de número 4. Prost e Hill viraram na casa de 1:21:4, 1:21:6. E o trabalho ficou para o Schumacher, que se aproximou. Olha como ele vem junto com Michael Andretti. Schumacher é o quarto, ele vai à luta, vai à caça de Senna, que é o terceiro. Michael Andretti no meio deles é um meio retardatário, porque é o oitavo. Aí no detalhe para você, Ayrton Senna e o Schumacher se aproximando lá no fundo. E no traçado do Senna, usando o limite da pista, sem chegar nas zebras. Aí o trabalho de braço, a precisão. Na direita, assim, dando uma beliscadinha, o Michael Andretti tenta acompanhar e o Schumacher chegando junto. O Schumacher chega perigosamente porque é ele quem está virando mais rápido desde a sua troca de pneus, virando na casa de 19. Prost e Hill completaram a volta de número 56 de um total de 72. São os dois aí, as Williams, que lideram o Grande Prêmio da França. O Binho vai na toada dele, 1:23:05. É o sexto colocado. Tem 6 segundos, pouco menos de 6 segundos para o Tomás, que apertou. Tomás virou 6 décimos de segundo mais rápido. Schumacher não foi tão rápido, mas está perto do Senna. Prost o primeiro, Hill o segundo, Senna o terceiro, Schumacher o quarto, Brundle o quinto, Rubinho o sexto, Tomás o sétimo, Andretti o oitavo, Christian Fittipaldi o nono, Ricardo Patrese o décimo. Prost e Hill virando na casa de 1:20:8. Senna 1:21. Schumacher 1:20:7. Enquanto Prost e Hill completavam a volta de número 57. Agora já naquela toada, na base da segurança. Tanto que o Prost fez acima de 1:21. 1:21:5. É o Grande Prêmio da França ao vivo para você. O Rubinho já aperta um pouco. Toda vez que o Tomás aperta o ritmo, na volta seguinte o Rubinho responde. O Rubinho fez 1:22:4, Tomás 1:22:3. Permanece a diferença, a vantagem de Rubinho de 5 segundos e 7 décimos. Senna é que apertou. Schumacher já passou o Andretti e agora encostou de uma vez no Senna. Por isso que o Senna fez a sua melhor volta, a melhor volta dele, Senna, na prova. 1:20:680. O Martin Brundle é o quinto. Mas mesmo fazendo a sua melhor volta na prova,
Ele não foi mais rápido que o Schumacher nessa volta de número 57. O Brundle, que você vê aí, está virando na casa de 1:23. A mesma toada de Senna e Schumacher. Mas está como quinto colocado a 6 segundos. Olha o Christian Fittipaldi com Andrea De Cesare. Cuidado, Christian. Completada a volta de número 58 do Grande Prêmio da França. Programa de férias é na Globo. Globo e você. Tudo a ver. Fórmula 1 93. Oferecimento Colinos, Brahma Chopp, Perdigão e Topper Dynatec. Olha aí o trabalho do Senna, porque o Schumacher encostou de uma vez, ó, veja agora pelo outro ângulo, que o Senna vai ter que ter muito trabalho. Repete-se aquele duelo do Canadá, vocês se lembram? Um duelo que quando o Schumacher chegou, aí aconteceu aquele problema com o Senna, mas que seriam voltas sensacionais no final, como a mesma emoção que pode se ver agora nessa corrida. Agora, sem dúvida nenhuma, o que o Schumacher vem fazendo, não sei se ele vai resistir, porque ele forçou bastante para, depois dessa parada de boxe, ele forçou bastante para conseguir recuperar uma vantagem do Senna que era perto de 10 segundos. Aí você vê Senna e Schumacher. Schumacher tem uma vantagem de quase 6 segundos em relação ao Brundle. Portanto, a concentração dele é nesse ataque a Senna. Prost e Hill completaram a volta de número 59, de um total de 72, virando na casa de 1:21,7. E o Hill segue junto com o Prost. E o Senna tendo esse problema. A preocupação com o alemão Schumacher. Senna o terceiro, Schumacher o quarto. Vamos ver esse duelo aí, né? O Senna disse no Canadá, depois da corrida, que se ele não tivesse tido problema, que o Schumacher não ia passar de jeito nenhum naquelas 6 voltas finais. Olha só como o Schumacher chegou mesmo. Diferença de menos de meio segundo. Prost, Hill, Senna, Schumacher, Brundle, Rubinho, Barrichello. Os 6 primeiros do Grande Prêmio da França. O 9º colocado, Christian Fittipaldi. Olha a visão que o Senna tem aí do seu espelho retrovisor, vai aparecer o Schumacher ali atrás. Bom, aí entre os dois existe a se dizer que a Ford comunicou oficialmente que ela adia um pouco o plano de estrear o novo motor Série 8 do Schumacher, da Benetton, em Silverstone. Mas isso não compromete o plano de dar o motor Série 7 à McLaren, a partir de Silverstone. Em Silverstone, eles teriam muito menos diferença, vantagem em termos de motor. Olha só, Senna irá o terceiro colocado. Essa visão do Senna, mas a preocupação dele não é para frente não, é atrás com o alemão Michael Schumacher. As Williams continuam virando na casa de 1:21,6, 1:21,5, tranquilas. Rubinho mantém a toada de 1:22,4. Comas aperta, 5 segundos e meio, a vantagem de Rubinho o sexto para Comas o sétimo. Senna virou 1:20,575, Schumacher 1:20,738. E aí as duas visões. Em cima, a frontal do Senna e embaixo, a do seu retrovisor. Schumacher está ali na cola. Christian mantém o 9º lugar, virando na casa de 1:22,8. Aí o ponto de maior aproximação, exatamente na freada, no Grampo Adelaide. Nesse momento da prova, os 3 brasileiros sofrem pressão, né? O Senna, essa pressão do Schumacher que você vê. O Christian está com o Patrese, com a outra Benetton, colado atrás dele, lutando pela 10ª colocação. E o Rubinho está um pouquinho mais tranquilo, mas o Comas vem tirando, faltando, na verdade, faltando ainda 11 voltas para o final da corrida, porque este ano a corrida tem 3 voltas a mais do que do ano passado. Olha aí, olha o Patrese, atrás do Christian, o Patrese perdeu o caminho, você viu o Christian na frente, comprometeu aí o carro do Patrese, perdeu o bico, perdeu o spoiler. E tranquilizou o Christian. Acho que vai ficar bom pro Christian, olha o replay. Ele vai tocar no carro do Christian, vai tocar.
Exatamente, ele não conseguiu sair, tocou e com isso ele vai perder o caminho ali. Olha ali. Tocou mesmo, hein? Tocou Tocou forte. Foi para cima o Patrese. O Christian a gente vê entortando alguma coisa porque já havia um toque maior do carro do Christian. O Tubarão fica empinado. Vamos ver se o Christian foi prejudicado, se ele vai ter condição de continuar nesse ataque do Patrese em cima dele. O Patrese ali poderia ter segurado um pouco. Olha de novo na repetição para você, como ele empina em cima do Christian. Olha aí, ó. Quer dizer, pedaços do carro do Patrese pela pista, ele agora entra no box. Ele veio para o box porque ele não tinha condição nenhuma de continuar sem o spoiler, vai trocar o bico todo. Agora, o do Christian pode ter causado algum dano a uma peça do carro do Christian, como também pode ser a parte do spoiler do carro do Patrese que ficou preso na traseira do carro do Christian. E isso que está provocando faísca no toque com o chão. E se for isso, a tendência é essa peça se soltar e ele vai embora tranquilo. Prost e Hill completaram a volta de número 62. Estamos a 10 voltas do final. Patrese voltou que nem um louco. Senna é o terceiro, a 36 segundos do Hill. Senna, terceiro, Schumacher o quarto. Brundle o quinto, Rubinho Barrichello o sexto. Tomás o sétimo. Rubinho com 5 segundos e 5 segundos e 2 décimos de vantagem em relação ao Tomás. Aí o Gerhard Berger é o 15º. Ele acabou de trocar os pneus, enquanto você vê Martin Brundle, o 5º colocado. Os líderes, Prost o primeiro, Hill o segundo. Eles completam a volta de número 63, faltando 9. E o Hill não dá descanso para o Prost. O Hill, inclusive, foi mais rápido do que o Prost nessa volta. Ele virou 1:21.9. O Prost 1:22.1. Aí o líder, Alain Prost. Segundo colocado, Damon Hill. As duas Williams vão dominando. Rubinho mantendo a toada a 9 voltas do final de 1:22.6. Schumacher junto com Senna. Olha só, lado a lado, a TV não mostra, mas o Schumacher atacando o Senna. Quase passando o Senna. A briga de Schumacher com Senna. Passou. Agora deu para ver ali, no canto da tela, Schumacher assumindo o terceiro lugar. Olha aí. Schumacher na frente de Senna. Uma briga que praticamente se definiu aqui no retão de chegada. O Senna no braço ali, tentando chegar. Dificuldade que teve o Senna nessa curva de baixa aí, de dominar o carro. Uma dificuldade esquisita. Vamos ficar prestando atenção. Ele veio muito rápido e o Schumacher foi obrigado a uma freada mais brusca por causa do Comas. Olha aí como o Comas vai tomar a frente do Schumacher. A fritada que deu o Schumacher. E o Senna veio muito rápido e vem ali, ele perde o equilíbrio do carro. Olha aí quando ele consegue controlar o carro com dificuldade. Ele entrou freando na curva. E dominou no braço. Olha o Comas de novo na frente. A La Russe do Comas, atrás a fritada ali à direita, a fritada nos pneus esquerdos do Schumacher, que é o terceiro colocado. Prost é o primeiro, Hill o segundo, Schumacher o terceiro, Senna o quarto, Brundle o quinto, Rubinho Barrichello o sexto. O Rubinho abre agora um pouco mais, 6,3 em relação a Comas. Exatamente, o Comas aí naquele problema todo, ele perdeu 1 segundo em relação ao Rubinho. O Rubinho agora virou 1:22.5, o Comas 23.5, a diferença é 6,267. Aí os 6 primeiros do Grande Prêmio da França. Esse é o Thierry Boutsen, o companheiro de Rubinho Barrichello. E parece que o Christian continua tranquilo na prova, hein? Parece que continua bem. Realmente deve ter sido uma peça do spoiler do carro do Patrese que ficou preso na traseira do seu carro, já se soltou e ele continua no ritmo normal, está na 19ª colocação. A 10ª.
Nona posição. Prost Hill completa a volta de número 65. De um total de 72. Aí as duas Williams. Rubinho Barrichello vai tentando segurar esse sexto lugar, o que significa o primeiro ponto dele na Fórmula 1. O terceiro é Schumacher, o quarto é Senna. O quinto é Branda, o sexto Rubinho. O sétimo Comas. Christian Fittipaldi é o nono colocado. E agora o Comas, que está a 6 segundos do Barrichello, vai ter a pressão do Michael Andretti. Então fica o problema para o Comas, mais tranquilidade para o Rubinho. Aí o detalhe do Ricardo Patrese fritando o seu pneu dianteiro direito na freada ali. Chega forte. Quando vê, tem que apertar mais do que imaginava. Os 6 primeiros depois de 65 voltas. Prost, Hill, Schumacher, Senna, Branda e Barrichello. O Patrese tem feito uma péssima temporada este ano. Ele que está próximo de completar 250 grandes prêmios. E a coisa não está boa para ele na Benetton, não. Estão se falando até em uma troca de piloto aí antes do final do ano. E aí o Patrese teria que, se ele não quiser encerrar a carreira, teria que encontrar um lugar para ele continuar, o que vai ser difícil. De César ali facilitando o trabalho de Prost e Hill. E completam a volta de número 66. Programa de férias é na Globo. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 93. Oferecimento Brahma Chopp, Perdigão, Topper Dynatec e Colinos. Aí você vê o carro de Ayrton Senna, à frente dele, está balançando. Volta de número 66, de um total de 72, Prost, Hill, Schumacher, Senna, Branda, Rubinho, Barrichello, 6 primeiros. Christian Fittipaldi é o nono. Olha aí. Rubinho Barrichello, sexto colocado. Vai manso, garoto, vai seguro, segura essa que vai valer o seu primeiro ponto na Fórmula 1. Isso, vai tranquilo, vai nessa toada. Rubinho tem 5,2 em relação a Andretti, que superou o Comas. Agora, a preocupação do Rubinho passa a ser o Michael Andretti, que está na base de 1 segundo mais rápido que o Rubinho. Olha o Andretti pintando ali atrás. 5 voltas do final. A preocupação passa a ser maior, porque o Andretti tem um carro muito melhor que o Comas. Agora, são 4 voltas e meia para o final. Quer dizer, tem que dar para segurar aí, Rubinho. Volta de número 67 completada por Prost Hill. Aí Rubinho Barrichello. Vamos lá, Rubinho, capricha nessa, continua tentando. Isso aí. Prost é o primeiro. Hill é o segundo, bem perto. Hill consegue acompanhar o ritmo do Prost, olha só. Chega até a chegar junto. Os dois estão virando na casa de 1,23. Schumacher, que é o terceiro. Comas agora entrando no box. Quer dizer, Michael Andretti superou o Comas em dificuldade. Então vamos refazer. Andretti é o sétimo, está a 3 segundos, ponto 3 de Rubinho. Rubinho o sexto. Branda é o quinto. Senna o quarto. Schumacher o terceiro. Hill o segundo e Alain Prost o líder da prova. É o problema todo é que o Andretti com a McLaren está virando muito rápido. Ele tirou 2 segundos em relação ao Barrichello. A diferença caiu para 3,3, faltando 3 voltas e meia. São os momentos finais do Grande Prêmio da França. E a expectativa de muita emoção para essa chegada na luta de Rubinho Barrichello. Prost e Hill, mantendo o mesmo ritmo, vão liderando a prova. Schumacher, a 28 segundos de Hill, é o terceiro. Senna é o quarto. Branda é o quinto. Rubinho o sexto, 2,6. O Rubinho virou 1,22,8. O Andretti 1,22,1. Andretti está a 2 segundos, 643 milésimos do Rubinho. Nós estamos a praticamente 3 voltas do final da prova. O Rubinho deve ter recebido o aviso da equipe de que o Andretti tinha virado na volta anterior 2 segundos mais rápido
Então não tenha dúvida, ele está dando tudo o que pode e a diferença nessa volta foi de apenas 7 décimos. Pode ter certeza que esse é o limite do Rubinho nessa altura da corrida. Quando você vê no detalhe Ayrton Senna. O problema dele ali na frente era o Suzuki. Olha como escapou uma peça ali do carro do Aguri Suzuki. Essa foi ali na frente, no spoiler. Nós estamos a 3 voltas do final. Os momentos de definição do Grande Prêmio da França. Prost e Hill completaram a volta de número 69. Agora Prost abre 1,5 segundos, vai mais tranquilo. Parece que determinando que é o vencedor do Grande Prêmio da França. Para nós, vamos acompanhar a luta de Rubinho Barrichello para sustentar esse 6º lugar. Ele vai tentando, no limite do carro, no limite total. Rubinho Barrichello vira 1,22,69. 1,22,38 virou Andretti. 2 segundos e 3 décimos a vantagem de Rubinho. Estamos entrando a 2 voltas e meia agora do final da prova. Prost, Hill, Schumacher, Senna, Brundle, Barrichello, os 6 primeiros. Andretti, o 7º. Entre o Andretti e o Barrichello tem o Senna, que está uma volta à frente do Andretti, mas está ali entre eles. Mas o Senna poderia dar uma ajudazinha ao Barrichello aí. E o Christian já é o 8º colocado. Christian Fittipaldi, o 8º colocado. Uma atuação excepcional do Christian Fittipaldi, que largou na penúltima fila. E não trocou pneu, era o plano dele. Olha o Prost como já vai mais tranquilo, abrindo em relação a Damon Hill. Eles completam a volta de número 70 de um total de 72 voltas. Aí está, 2 voltas para o final do Grande Prêmio da França. Schumacher é o 3º, Senna o 4º. A gente fica na expectativa, esperando aqui por Rubinho Barrichello. Schumacher completa, tirando 1,24, 1,20,4. Olha aí. Tá vendo o Senna? O Rubinho está na frente dele. O Senna ficou entre os dois. Naquela tomada ali do carro, de dentro do carro do Senna, você vê o Rubinho à frente, o Senna e atrás dele tem o Andretti. Mas enquanto o Senna estiver ali é melhor, hein? É bom porque dificulta o Andretti. O Andretti teria que ultrapassar o Senna embora, uma volta atrás, para chegar no Rubinho. E o Andretti virou 1,20,996. Ele está mandando ver. Esse é o líder da prova, Alain Prost. Hill é o 2º. Schumacher é o 3º. Ele está com 10 segundos de vantagem para Senna, o 4º colocado. Brundle está a menos de 2 segundos de Senna, é o 5º. Rubinho o 6º. Michael Andretti o 7º. Christian Fittipaldi o 8º. Philippe Alliot o 9º. Patrese o 10º. Os 10 primeiros. 71 voltas. A última volta para Alain Prost e para Damon Hill. Está chegando o final, o Grande Prêmio da França. A expectativa de todos nós. Tenta Rubinho segurar o 6º lugar. Alain Prost vai na frente. É a última volta do Grande Prêmio da França de 93. Alain Prost vai conquistando, está perto da sua primeira vitória aqui em Manicourt. Hill, o 2º colocado. Schumacher também completa. Senna completa a 4ª. Andretti já passa Rubinho e abre 1,4. Rubinho é o 7º. Christian Fittipaldi o 8º. Impressionante o Andretti, o ritmo dele, ele consegue superar Rubinho. Rubinho é o 7º. Mas é um excelente resultado para Rubens Barrichello do Brasil. O Brasil bota 3 entre os 10 primeiros. Senna, Rubinho e Christian Fittipaldi. Christian o 8º. Numa atuação excepcional do Christian, não custa nada a gente repetir, ele largou na penúltima fila. A última volta, Alain Prost a metros, a poucos instantes do final. Alain Prost perto da sua primeira vitória em Manicourt. Damon Hill o 2º, perto dele ali, acompanhando, como que reverenciando a Alain Prost. A tranquilidade para o francês, que cruza. Alain Prost vence o Grande Prêmio da França. Damon Hill é o 2º colocado. A festa, a comemoração, levanta os braços o francês Alain Prost, que vence o Grande Prêmio da França. Ali vai chegando Schumacher, o 3º colocado. Não cruzou ainda, a gente fica na expectativa. Aí Schumacher, 3º colocado no Grande Prêmio.
Schumacher, agora Senna. Vamos acompanhando Senna no seu quarto lugar. A briga dele, ele tem pressão. Ele tem pressão, ele tem pressão. Andretti cruza na frente de Rubinho. Completa Prost, Hill, Schumacher, Senna, Brundle, Andretti. Rubinho Barrichello, sexto colocado. O braço, a alegria do francês. Rubinho é o sétimo colocado a 3,5 segundos de Andretti. Oitavo colocado, Christian Fittipaldi. Nono colocado, Felipe Alliot. Décimo colocado, Ricardo Patrese. Os 10 primeiros. O Brasil coloca os 3 pilotos brasileiros entre os 10 melhores deste Grande Prêmio da França 1993. Prost, o primeiro, vence o Grande Prêmio da França. E o segundo, Schumacher o terceiro, Senna o quarto, Brundle o quinto, Andretti o sexto, Rubinho Barrichello o sétimo, Christian Fittipaldi o oitavo, Felipe Alliot o nono, Ricardo Patrese o décimo, os 10 primeiros do Grande Prêmio da França. A gente volta daqui a pouco, depois do intervalo, com a comemoração e a festa da vitória do Grande Prêmio da França. Segura aí. Programa de férias é na Globo. Globo e você, tudo a ver. Está a dupla da Williams, a dupla vencedora, a dupla favorita e vencedora, abraçado pelo Jean-Marie Balestre. Barrichello fez uma excelente corrida, mereceu de sobra esse sexto lugar. Esse problema de freio, ele já tinha enfrentado no warm-up, foi para a prova, você se lembra que a gente falou isso no início? Tinha esse problema. Vejamos aí o hino nacional francês. Aí a alegria de Alain Prost. Agora vamos ouvir o hino nacional da Inglaterra em homenagem à equipe Williams. Aí então a homenagem à equipe Williams com o hino britânico, e eu dizia, Barrichello mereceu o sexto lugar. Foi roubado essa posição pelo Michael Andretti no final por um problema de freio, e o Christian fez uma extraordinária corrida. Largar em 23º numa pista de difícil ultrapassagem como essa e chegar em oitavo é um grande resultado. Luiz Alfredo. Aí a imagem final, pódio com Prost o primeiro, Hill o segundo, Schumacher o terceiro, Senna no Brasil quarto colocado, Martin Brundle foi o quinto, Michael Andretti o sexto, Rubinho Barrichello o sétimo, Christian Fittipaldi o oitavo. Olha, não se esqueça que hoje às 3 da tarde tem o Domingão do Faustão, uma homenagem a Fernanda Montenegro, atrações musicais, Raça Negra, Vatuzzi e aquele altíssimo astral do Domingão do Faustão. Você terá a cobertura completa, Grande Prêmio da França, 8ª prova do Mundial, no Fantástico e no placar eletrônico. A festa de Alain Prost, que está realmente emocionado com essa vitória. Ele que teve a companhia do Rio ali lado a lado, esperando, e o Rio que chegou a menos de 4 décimos de segundo dele. Schumacher o terceiro, a festa dos 3, Senna o quarto colocado. Senna fica em segundo lugar, a 8 pontos do líder Alain Prost. A festa francesa aqui em Manicourt, mas o destaque para o quarto lugar de Ayrton Senna, para Rubinho Barrichello sétimo e Christian Fittipaldi, o 8º colocado, o Brasil colocando 3 pilotos entre os 10 melhores do Grande Prêmio da França de 93. Eu dizia, cobertura completa no Fantástico e no placar eletrônico deste Grande Prêmio da França. A seguir você fica com armação ilimitada. Domingo, Grande Prêmio da Inglaterra, estaremos juntos. Um grande abraço para todo mundo. Programa de férias.